Eu sou de Taubaté, André. Sabia que eu sou de Taubaté? Taubaté? Eu sou de Taubaté, sou daqui de Taubaté. Estudei minha vida inteira aqui em escola pública no Estadão, desde Sim. a primeira série até a última série. E na época, eu não sei como que. Na verdade, depois eu descobri com alguns alunos, quando eu comentava sobre isso, Sim. que escola estadual tem um lema que é no Brasil inteiro, né? Eu achei que era uma coisa só de Taubaté. Que era Estadão, o lema era entra burro, sai ladrão. Você acredita? Meu Deus. E aí, quando eu fui conversar, eu falei, pessoal, não, aqui também fala assim. Eu estudei no Estadão também. Você também estudou no Estadão? Estudei no Estadão. Ai, André, a gente deve ter se esbarrado por lá. E estudei a vida inteira em escola pública, né? E, claro, tem muitas coisas assim, por exemplo, de história, Guerra de Canudos, eu fico imaginando que tem a ver com a tartaruga, com essas coisas assim, mas necessariamente não tem nada a ver, né? Que eu passei assim de história, não tive professor, uma série de coisas. Mas a minha carreira, né, empreendedora, eu quis, por estabilidade, concurso público, estudei para o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, não sei o que lá. E estudei até com alguém que você conhece. É nada. Com a Tânia, esposa do pastor Fabrício. Olha, e a gente legal. estudou muito isso lá nos meus 17 para 18 anos. E eu lembro que era um livro assim, né? Uma grossura desse tamanho. E quando eu com ela vimos, assim, a gente falou, nossa, cada um pega um pedaço aí e vai tentando explicar, porque era muito conteúdo, né? Sim. E era o nosso primeiro concurso público vindo de uma escola estadual que a gente, né, mais não tinha aula do que tinha aula. E eu lembro que a gente estudou muito assim quando foi realizar, mas era uma coisa, né, concurso público já é mais concorrido, a gente não chegou a passar. Até que eu entrei no exército e possivelmente numa época próxima aí que você entrou no batalhão, né? Não, você entrou Eu entrei na escola de aviação, CIAVEX, né? no CIAVEX. E você era da base. Era da Ok. base. E eu não queria servir o exército, mas quando eu entrei no exército eu falei assim, é interessante, acho que dá pra seguir carreira e fazer isso, né? Uhum. E só que em paralelo eu era jogador de vôlei. Só que eu, como jogador de vôlei, eu gostava muito, realmente era uma coisa assim, eu gostava muito de jogar vôlei. E até Jogador de vôlei profissional, Léo? quase profissional, André. Eu jogava bem até assim, modéstia à parte, né? Não cheguei a ser profissional porque não entrei com um time profissional, mas estava participando de peneiras por um time que naquela época acho que eu não tinha nem tanto entendimento, que ele tinha tanta visibilidade, que era o time de Taubaté, né? Time do Vila São José. De Taubaté, time de Taubaté. É de Vila São José? É o nome da coisa? Não, é um bairro. É o time de Taubaté que tem muita, né, representatividade, tem grandes jogadores. E o pessoal que se conecta com o esporte aqui em Taubaté sabe que Taubaté tem muito essa veia pro esporte, muito, né? Depois o vôlei desbancou, né? Desbancou, vôlei. Chegou uma época que o vôlei estava muito mais Investiram à frente, muito, né? Com certeza. E aí, né, como às vezes, né, a vida não é tão só flores, né? Sim. Eu, como militar, estava gostando nos 3 meses e tudo mais, e paralelo, estava participando de peneiras, né? Estava avançando em peneiras, mas até que eu fui, André, surpreendido por uma criança de 8 anos que me atropelou. Meu Deus! Eu fui atropelado por uma criança. Eu fiz quando eu escutei essa história pela primeira vez, foi a mesma reação. Eu estava descendo, eu morava do lado do exército na época, né? E servia no quartel num domingo, tinha ido jogar vôlei e tudo mais. E eu estava descendo, quando eu estava descendo o morro do exército, que é tipo um S assim, tava com a minha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada. Só no fim do morro tinha uma criança que estava também de bicicleta. E ela foi virar pro outro lado e não olhou para trás, eu não tinha, já estava muito rápido, eu estava muito próximo, eu bati e voei. E quando eu voei por tanto tempo, André, mas tanto tempo, que eu consegui pensar que eu não chegava no chão. Você acredita, André? Eu fui voando assim, na posição do super-homem. É de verdade, mas eu pensei, gente, eu não chego no chão. E quando eu bati no chão, eu tava com uma camisa azul. E essa camisa azul eu bati e fui raspando assim. Ela colou até no meu peito, assim, de tanto que eu fui arrastando no chão. Nossa. E aí eu tive uma fratura no punho, estava no período do exército. E para encurtar a história, né? Eu passei durante 2 anos, fiz processos de fisioterapia, fiz cirurgia. Sim. E até que eu perdi parte do movimento, né? Hoje eu tenho parte do movimento do braço direito, do punho eu não tenho, mas é uma coisa que você nem percebe, porque para a vida civil, até o próprio hábito, né, de você mexer, você já modifica. Mas naquela época eu fiquei incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Talvez tenha sido possivelmente foi essa, assim, o maior o rótulo mais difícil de você, de repente, no início de carreira, receber, né? Até porque eu estava querendo servir o Exército, eu fiz concurso para a ESA, fiz para ser oficial também, mas também extremamente difícil, conhecendo o Estadão. Mas naquele momento, quando eu recebi esse parecer,
eu tinha problema no braço e o vôlei era com o braço, né? Então foi o momento que eu me vi assim, nossa, e agora? Se eu tinha duas possibilidades de carreira, às vezes os jovens ficam meio confusos do que vai fazer da vida, eu tinha plena convicção de que eu seria jogador de vôlei e seria lá militar. E de repente eu perdi essas duas possibilidades, porque eu fiquei com a limitação e não podia ter forte impacto no punho, né? Isso. Mas uma coisa que é muito interessante, porque assim, hoje até eu contando aqui pra você, eu tenho a sensação, eu lembro do prazer que eu tinha em jogar vôlei e eu lembro das sensações gravadas assim mesmo, de estar na quadra e falando, caramba, eu posso fazer isso pro resto da minha vida. Né? Olha isso. Do exército não era tão forte assim, mas do vôlei era. E durante uns 2 anos que eu ainda morei em Taubaté, né? E claro que foram 2 anos que eu cheguei a trabalhar com meu irmão, operando som. Entrei no mundo do teatro na parte dos bastidores e da parte mais técnica, assim. Por isso que talvez eu tenha pego algumas coisas artísticas, né? Porque tem influência da família. Mas aquilo não me realizava, Léo? né? Essa parte que você... Por isso que você faz essas piadas, você... eu acho que pode ser que sim. Você é um não sei se o meu irmão tá tão mais engraçado. Hoje eu acho que ele é mais sério, uma coisa mais política e tudo mais. Mas devo ter herdado das coisas que eu vivenciei com ele. E com o pessoal artista, né? Mas sabe aquela sensação que às vezes você pode até ter se você está começando a carreira ou está pensando em alguma coisa e de repente aquilo é tirado de você? Que a gente tem a sensação que a gente só vai se realizar de uma maneira. Sabe, é como se eu não for jogador de vôlei, logo não serei mais nada. E isso acontece muito principalmente quando começo de vida, né? Você deixa de vivenciar algo que você tinha plena convicção que seria. Sim. Eu passei 2 anos até que eu tenho um processo que também eu acho que é muito importante, que você cavar oportunidades. Às vezes você fica só esperando que as coisas aconteçam. E eu tinha um amigo que eu conheci ele em Taubaté. E ele, para mim, ele era a maior referência assim, de pessoas que eu conhecia bem-sucedido. Ele era gestor da uma empresa, Aço Vilares, acho que é Aço Vilares, não sei se é em Pinda, aqui pela região do Vale do Paraíba. E ele estava falando sobre empreendedorismo, ele estava falando sobre empreender, que ele já estava há muito tempo nessa área, né? E que surgiu uma possibilidade dele montar um restaurante em João Pessoa. E aí conversa bem, até que ele realmente largou, ele não teve essa possibilidade sua, ele realmente pediu demissão, saiu sem nada e foi para João Pessoa. E eu mantive sempre contato com ele, né? Até que depois de 2 anos que eu estava aqui sem nada acontecer, e um dia era tempo ainda de CQ, de Orkut, né? Início do Orkut, que eu falei, gente, aqui não está acontecendo nada, não vai para lugar nenhum. E se eu trabalhar lá para João Pessoa e tentar, como uma fuga mesmo, né? Você vê que tem muitos momentos que a gente realmente você fez parando para pensar nessa linha do tempo, né? Você fez uma inversão, né? Saiu do Sudeste para o Nordeste. Total. João Pessoa com apenas uma referência de um amigo. Com apenas uma referência de um amigo que eu vi que era bem sucedido e que, assim, ele tinha uma coisa profissional. Esse que trabalhava com restaurantes? Aí ele montou um restaurante, ele era sócio de um português, montou um restaurante luxuoso, assim. Até hoje é um restaurante sem mais. Ele continua com esse restaurante? Não, a carreira dele também mudou. Mas já não existe mais o restaurante. Mas eu cavei uma oportunidade, eu perguntei pra ele, né? Falei, e se eu fosse? Ele sempre reclamava sobre funcionários, né? Eu falei, e se eu fosse seu funcionário aí, né? Ele falou, seria muito bom, né, Léo? Mas aqui paga-se muito mal e tudo mais, tarará, que é Nordeste. Eu falei, tá, mas e tem como pelo menos eu viver, né? E tem como eu, né, morar e ter comida, alguma coisa assim. Eu falei assim, olha, a gente pode dividir apartamento. Eu falei, então tá. Eu peguei as minhas últimas economias e primeira vez voando de avião, peguei um voo e fui dia 17 de dezembro, que eu lembro, né? Que ali é quase que eu falo que faz parte das minhas senhas. Se você guardar essa parte do podcast, todos os cartões do Léo. Todos os cartões, fazia 17 parte da minha senha, do 12. depois teve filho, teve casamento, mudaram as senhas, né? Então não fica tentando aí não. Mas eu fui pra lá. E sabe quando você vai com plena convicção de que agora eu vou fazer acontecer? Porque até influência, né? Eu sempre fui muito ligado profissionalmente, né? E nessa época eu também não era convertido. Eu vou falar sobre como aconteceu a minha conversão. Mas é muito importante você também se aproximar ou ter pessoas que te inspiram, que estão num caminho que você quer trilhar, né? Perfeito. Quando eu digo isso profissionalmente, né? E até espiritualmente, né? Por isso que você tem os exemplos de ministros, os pastores, todo mundo que está à frente da congregação, né? E quando eu fui para lá, eu tinha plena convicção de que assim, eu não volto, né? Eu vou para fazer acontecer de alguma maneira. E eu fui para o concurso público, para estabilidade. Eu estudei, comecei a fazer um cursinho para, não lembro, técnico judiciário.
E aí estudava para técnico judiciário, passei no concurso, tinham 40 vagas, eu passei em 70 e alguma coisa, e aí fiquei para a lista de espera para ser chamado e continuei trabalhando lá com ele. E depois que eu trabalhei em João Pessoa, você vê que às vezes as coisas são fáceis, né? Era outro nível de vida, era outra coisa. Eu era supervisor de um restaurante, comecei a aprender a como funcionava tudo. Mas ele que eu estava já há um tempo com o sócio, estava tendo conflitos. Até que num domingo tinha uma cliente que ela se mudou para Natal. E quando ela se mudou para Natal, ela gostava tanto do estilo do restaurante, ela tinha posses, né? Que ela fez um convite assim. Meio que irrecusável, né? Ela propôs pro meu amigo se ele não queria montar um restaurante em Natal. E como ela via que eu trabalhava lá na parte administrativa também, né? Eu auxiliava muito na parte administrativa, além da supervisão do pátio, né? Dos garçons. E se queria montar lá, que ela entrava. E aí ela me convidou também, né? Para ser sócio 10%. De um restaurante, um restaurante Olha, que doceria em Natal. Quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, né? Eu não tenho os 10%. Na época eu tinha só uma bicicleta que eu tinha deixado e essa bicicleta não daria para... uma bicicleta de entrada? Uma bicicleta de entrada. Mas eu falei assim, não, eu topo, ele topou, ele saiu da sociedade, a gente foi para Natal. Ela tinha vários imóveis, ela fez, na verdade, ela mobiliou todo um apartamento que era no 26º andar. Nossa. Na praia de Ponta Negra, que eu olhava assim, só via o mar, assim, falei, meu Deus, coisa linda. Deixa eu parar. E a gente começou o projeto. Eu não entendo nada de restaurante, de gastronomia, nem nada, né? E eu peguei e fiquei na parte também administrativa. E a gente começou a fazer o projeto, a gente achou o ponto, a gente começou a reformar o ponto. A gente já estava 3 meses, assim, já a ponto de quase abrir, fazendo todo o processo. Até que num churrasco, veio uma amiga dela e essa amiga dela pegou e comentou com ela que assim, nossa, você vai ser empresária, você é louca, você não vai ter vida, você não sabe o que você está fazendo. E aí, pum, deu aquele alerta, né? Ela foi para um resort, eu com meu amigo ficamos lá, né? Quando ela voltou, ela disse que precisava conversar. E quando ela disse que ela precisava conversar, ela desistiu do projeto. Nossa, Léo. Só que ela tinha tirado a gente de uma pessoa, ela desistiu do projeto e o apartamento que a gente só pagava o condomínio de R$200 virou R$1.500. Nossa. E a gente não tinha como pagar, né? Porque a gente estava desempregado, né? Aí a gente saiu do apartamento dela, a gente pegou e alugou um lugar bem mais simples. E foi o primeiro lugar, foi a primeira vez, na verdade, que eu entreguei um currículo. Eu não tinha entregue um currículo. Porque eu servi o exército, depois aconteceu tudo isso, né? E trabalhei com meu irmão. Aí eu entreguei um currículo numa loja de artesanato. Só pra você ver a importância, né? Nessa época você ainda não era convertido? Aí eu converto daqui a pouco. Tá. Ainda não. Mas olha a importância de você ser guiado, né, pelo Espírito Santo antes de tomar uma atitude, né? Tanto o seu sócio lá que largou tudo, saiu e foi para uma situação e pela uma conversa, pessoas talvez com medo, né? E até quem que você escuta também de conselheiro, né? Olha para você ver, um conselho de um final de semana mudou totalmente o contexto e vocês também de não ter visto também com quem estava se associando, né? Certeza, se era firme ou não essa proposta, olha para você ver. E é muito legal isso. Mas aí continua aí. E é muito legal isso que você pontuou, André, porque é justamente como o não cristão vive, né? Exatamente. O não cristão vive só pela sua sabedoria, pela sua percepção, pelas emoções, pelas emoções, né? Aí olha mais para a questão de repente financeira momentânea, mas não pelo todo, né? Uma associação quando você junta com alguém também não é só questão financeira, né? Tem muita coisa envolvidas. E aí ele fica que daí ele não tem um recurso como você teve, o volte. Sim. Né? Aí você não ouve nada, porque você tá frio, né? Você não escuta, você não sabe nem discernir, você não sabe nem para onde você tá indo, né? Mas eu entreguei o currículo nessa loja de artesanato, né? E a minha mãe bem sabe, né? Minha mãe faz artesanatos e tudo. E talvez, possivelmente, claro, sabendo de programação neurolinguística também, ela estabeleceu um trauma, que eu detesto artesanato. Mas algumas coisas são legais também. Mas eu fui parar numa loja daquilo que eu mais não gostava. Sim. Né? E a vaga que abriu naquela época, né? E para mim era... Eu não voltaria nem para João Pessoa, porque já não tinha mais, e nem voltaria para Taubaté, né? Então, nem que eu fosse vender água de coco na praia, estaria lá vendendo água de coco na praia. Mas a vaga que abriu era de auxiliar de serviços gerais. E eu era supervisor de um restaurante de luxo em João Pessoa. Pensa. Quando eu entrei, a primeira tarefa que a proprietária me passou foi para colocar a tampa de um vaso sanitário. Porque o ponto era num lugar novo. André, eu olhei para a tampa e ela estava novinha assim tudo. Eu sou péssimo em coisas manuais. Desde aquela época até hoje, que eu nunca evoluí nisso. E eu peguei assim, não, claro, né? E sabe quando passa por uma fração de segundo? Eu falei, gente, o que aconteceu?
estava no restaurante de luxo comendo, era um chefe marroquino que falava francês, falava inglês. Cuscuz, era cuscuz marroquino. Era um cuscuz que eu nunca... Não era que nem o cuscuz do nordestino, né? Era outra coisa. E eu lembro que eu fiquei, assim, quase meia hora para conseguir. Existem vários tipos de cuscuz, não? É que o cuscuz do Nordeste é um cuscuz bem mais simples, mas o cara era de Marrocos, existe um cuscuz marroquino que é outra coisa. Só fala mesmo? o mesmo nome, é outra coisa. Rapaz, com carne de cordeiro, ervas eu achei finas, que era uma coisa só, cara. Não, outra coisa. E aí eu coloquei a tampa no vaso sanitário, fiquei um tempão para entender como que o negócio funcionava, mas o quanto que é importante também você ter a humildade de recomeço, né? Sim. De entender em que momento que você está, né? Para bem encurtar a história, né? Essa empresa, eu entrei como auxiliar de serviços gerais, mas tinha uma vaga de gerência, porque ela mudou de ponto, e quando ela mudou de ponto, a gerente não quis mais trabalhar o final de semana e a loja ia abrir aos finais de semana. E eu vi naquilo uma oportunidade, como já tinha supervisionado um restaurante, falei assim, não, se eu começar a crescer por aqui, eu posso ser esse gestor. 5 meses depois eu assumi a gestão da empresa. Olha, e aí comecei a receber um pouco mais, né? Então já conseguia, eu vivia para pagar o aluguel e para conseguir me manter comendo macarrão com salsicha, que era o meu prato principal, né? Que eu sempre comia. Mas encurtando bem a história em relação a todo esse processo, essa sócia que foi quem me influenciou, sim, ela é irmã, na verdade, dos fundadores da igreja Videira, e ela congregava na Verbo da Vida em Natal, com o pastor Paliano e a Lucerna. E ela sempre me convidava, eu fui em algumas células até da Igreja Videira, e aí depois ela sempre falava da Verbo, e foi na Verbo que eu me converti com o pastor Paliano e a Lucerna. E é até interessante que até a minha conversão, né, isso foi em 2011, o Herênio, que agora está aqui em Taubaté, eu vi muitas Sim. coisas do Herênio lá, da influência. Antes de eu subir aqui, eu estava lá conversando com o Herênio e a minha prima falou assim, olha, eu tô aqui por influência dele, né? Eu falei assim, eu tô aqui por influência sua também, Herênio, porque né, eu vi muitas ministrações suas lá, né? Que legal. A gente nunca imagina o sim, poder sim. dessas conexões, né? Sim. E nessa hoje, só para entender, o Herênio está aqui em Taubaté. Hoje o Herênio está aqui em Taubaté, né? Que benção. E esse impacto, né, de influência, sim. O pastor Fabrício está em Tremembé, então sim, toda uma rede de conexões que acontecem, né? Mas depois da conversão, eu fiz o Rema, fiz 2 anos de Rema, e foi também muito importante que eu fiz com a minha esposa. Então, eu vejo que às vezes muitas pessoas falam em relação porque é diferente de outra igreja, às vezes é mais fechada, não tem a palavra revelada. Eu não tive essa percepção porque eu não tinha uma outra referência. Então, já vim direto na Verbo e também já fui direto para o Rema com ela, né? E quando a gente fez o Rema, foi muito legal também, que a gente teve uma experiência de ir para a África num projeto missionário para fazer... A gente fez poços artesianos. A gente foi, na verdade, com um projeto de fazer poços artesianos e não é uma creche que fala, tipo orfanato, na verdade, né? Um orfanato lá. E também foi através da igreja, não foi necessariamente da Verbo da Vida, mas foi uma igreja parceira, que era a Videira, que fez esse projeto, e o pastor nos liberou para ir lá. E nessa mesma empresa que eu entrei como auxiliar de serviços gerais, 5 anos depois, os sócios abriram o capital da empresa e eu me tornei sócio dela. Uau. E aí eu adquiri 20% da propriedade da empresa e comecei a trabalhar. E é muito louco, você vai falar assim, Léo, mas você não está lá, o que você está fazendo aqui, né? Eu me realizava como gestor, como administrador, fiz faculdade de administração, mas sabe quando tinha momentos que eu parava a pensar, como as pessoas irão lembrar de mim, né? Era um chaveirinho, por mais que a gente falasse uma loja de artesanato, mas a gente tinha parceria da CVC, então era uma loja bem grande, a gente chegava a receber 300 pessoas ao mesmo tempo quando paravam os ônibus, né? E a gente eu fui para a China, fiz importação na China para essa empresa, foi uma experiência incrível também ter ficado 2 semanas na China fazendo essa importação e conhecer, né, esse outro mundo. Mas não era uma coisa que como você vai ser lembrado? Será que um chaveirinho, não sei o quê? Pô, não vou ser lembrado assim. Quando eu conheci a metodologia de coaching, que eu fiz a formação aqui, o coaching é muito voltado para o desenvolvimento humano, né, e principalmente voltado para o desenvolvimento de lideranças. Eu fiz a formação, voltei para a organização e comecei a replicar lideranças. E isso fez com que eu tivesse mais tempo até livre, porque a equipe começou a funcionar com autonomia, era autogerenciável. Mas aí eu fiz isso em 2015, 2016, eu fiz uma formação avançada, que é uma formação que aí te capacita para ser treinador e para fazer o seu próprio método. Olha que legal. E quando eu fiz isso, eu voltei com tanta convicção. A pessoa mais próxima da minha família, na verdade, é essa minha prima, Tânia, né? Que é a esposa do pastor Fabrício. E eu lembro que quando eu saí dessa formação, eu liguei para ela, falei assim,
eu chamo ela de Pri, né, mas o pessoal conhece a Tânia. E eu lembro que eu liguei para ela e falei assim, Pri, eu tenho aqui um esqueleto num seminário de inteligência empresarial. Isso faz muito sentido, eu vou enveredar para isso. Eu demorei 7 meses, eu fiz esse projeto e eu fiz uma estreia por influência do network que eu tinha em Bruxelas. Aí foi a primeira estadia minha internacional, voltei para lá 3 vezes apresentando isso. Cheguei para a África também com o meu treinamento, até que eu percebi que, sabe aquela mesma sensação que eu tinha no vôlei, a mesma sensação que eu tinha no vôlei de realização, eu tinha quando eu estava em palco fazendo treinamentos. Uau, muito bom, né? E aí, para mim, foi muito importante, é muito importante principalmente para você que é jovem ou para você que, de repente, não pode atuar dentro de uma área que você gostaria muito e que eu aprendi muito com isso, né? É que, às vezes, a gente se limita achando que se eu não for isso, eu não sou mais nada. Mas você tem que perceber que todas as profissões de todas as áreas, assim como você faz como o Car Hunter, né? Sim. É para você trabalha para o outro, né? Perfeito. É para solucionar uma dor do outro, para servir o outro. E você encontra que às vezes a gente se limita achando que se não for isso, não é mais nada, né? E eu tinha plena convicção que eu seria jogador de vôlei e seria muito bem sucedido como militar, mas as duas coisas não tinham como prosseguir. E hoje eu tenho plena convicção outro da profissão. horizonte que abriu para você. E que é totalmente diferente, né? São uma coisa é esporte, outra coisa é totalmente diferente. Militar, esporte, né? Esporte até tem alguma conexão com o militar, né? Disciplina e tudo mais. Não que o coach não tenha, né? Tem muita disciplina. Sim. Mas são viés totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. E daí, como é diferente, né? É claro que a gente já está quase indo para o fim, né? Depois eu vendi a minha parte da sociedade, eu fui morar no Rio para atuar na área de treinador. Eu cheguei a ser formador de coaches na mesma empresa que eu fui formado. E aí fui desenvolvendo a minha carreira aí. E quanto que é diferente, né? Porque chegou um determinado momento, que foi o que eu compartilhei até no último Prosperar presencial, em que eu ouvi, de fato, do Espírito Santo, a mesma voz, né, que meio Gabriel Rodrigues e tudo falando, para eu vir para Taubaté. Né? Na verdade, não foi para eu vir para Taubaté, foi para eu vir para o Vale do Paraíba, e eu me vi nitidamente nessa região, e era uma época que eu já estava com a minha esposa planejando a vida da nossa filha, né? E aí é diferente o direcionamento, porque a gente morava no Rio de Janeiro, estava super bem sucedido, trabalhando uma vida super confortável como treinador, e na verdade eu só precisava estar no Sudeste, né? Porque eu ia para o aeroporto que a gente fazia as formações nas capitais. Sim. E a minha esposa estava viajando em Natal e eu falei para ela, né, amor, a gente vai sair do Rio, a gente vai para o Vale do Paraíba. Eu me vi a gente congregando na Verbo da Vida. Olha isso. Naquele tempo, no Rio de Janeiro, a gente não tinha se encontrado muito ali na igreja e tudo mais. E quando eu vim, a primeira vez que eu vim aqui, que eu eu fui no culto e estava o pastor Eliezer falou, daí ele lançou a profecia em 2019, que foi o início de eu vir para cá. Sim. E que ela veio se cumprir nesse ano. Uau. E é tão interessante que é justamente isso que você falou, né? Enquanto outrora, né? Quando eu fui lá para João Pessoa e de João Pessoa para Natal e tudo, eu fui muito guiado por mim. Né? E aí, claro que teve todos os danos que isso ocorre, né? Mas a partir do momento que depois que eu converti, depois que eu fiz o rema, depois que eu estive muito mais sensível a ouvir a voz de Deus, né? Você se move de uma maneira muito mais segura. Sim. O que não quer dizer que você não enfrente problemas, né? Mas você até os enxerga de uma maneira diferente. Sim. E assim como na ministração eu falei de uma passagem que também para mim é sensacional, né? Que todas as coisas, né? Porque às vezes a gente acha que assim, nossa, mas isso é ruim, isso vai me matar, isso é alguma coisa. Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Né? Segundo o seu propósito. Então, quando você... É diferente a maneira que você encara as coisas. Sim. É diferente a maneira que você vê os desafios. Porque quando você olha para isso, você pensa... Você tem expectativa, de alguma maneira, que hoje eu não sei. Isso vai cooperar para aquilo que eu estou me tornando, para onde eu estou caminhando. E isso faz você seguir de uma maneira muito mais leve, né? Sim. Então, bem colocado quando você perceber essa diferença, né? Hoje, depois de ter feito o rema e de ter muito mais essa sensibilidade espiritual, o quanto que esses direcionamentos facilitaram. Foi a palavra do pastor que na verdade, me fez atravessar a pandemia, que foi o tempo que eu perdi tudo. Pavimentou, né? Para você, né? Pavimentou. Porque uma das coisas interessantes que você falou também, né, é trazer a memória, né?
Trazer a memória as coisas que te trazem esperança. E na Bíblia, na palavra de Deus, também fala que os planos de Deus são maiores do que eu e você podemos imaginar. E Deus, ele vai revelando, né? Não tudo de uma vez, senão a gente fica meio maluco, né? Mas ele vai revelando. E você teve ali uma promessa que pavimentou o seu futuro. E toda vez que você olhava e talvez esquecia, porque no dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Por isso que mas trazer essa memória de falar, não, eu sigo e estou nessa palavra e quem me prometeu é fiel para cumprir. E eu lembro até que foi exatamente um ano depois, que foi essa semana agora que eu ministrei, mas eu tinha ministrado falando sobre a promessa, ela não tinha se cumprido ainda, né? E isso de trazer a lembrança que é fundamental, mas o quanto que Deus vai te guiando, porque era uma pandemia, né? Na verdade foi 2019, a pandemia veio em 2020. E a pandemia modificou totalmente o cenário de como eu trabalhava, né? Mudou muito. E só que Deus eu lembro muito, na verdade, quando o pastor falou isso, da passagem quando Jesus fala que nós vamos atravessar do outro lado e vem a tempestade. Então, assim, já tinha dito que você ia atravessar. E me lembrava muito na pandemia, assim, caramba, tô no meio da tempestade, mas já foi dito que eu ia chegar do outro lado, né? E para finalizar toda essa trajetória, no Rio de Janeiro, eu lembro muito bem de eu ter escutado isso, e foi num culto de uma outra igreja, que eu nem lembro o nome, que eu fui com uma amiga lá. E eu lembro que o pastor estava ministrando. Ele falava de você ter recebido algo e ter ficado como só uma revelação e como só aquilo, né? Tipo assim, é claro que quando o pastor Eliezer me deu a promessa que fez com que eu segurasse que eu lembrasse, né, que eu tivesse essa esperança, né, que eu conseguia olhar para isso, porque foi me passado. Mas às vezes a gente fica também só com uma, né? A gente fica segurando naquilo, é só aquela, sendo que Deus continuadamente está falando. Que foi como aconteceu quando a segunda, né, promessa que veio da equipe. Que o ministro chegou num culto para mim, falou de uma equipe, eu fiquei assim, né? Recebi tudo, amém, mas não faz sentido nenhum, sou prestador de serviço. Eu trabalho eu mesmo, né? Eu SA. E não fazia sentido nenhum, porque uma equipe é uma subordinação. Eu não tenho uma subordinação e nem tenho o intuito de abrir uma empresa ou tudo mais, né? Mas quando você confia, acredita, você já vê que Deus está passando, né? Tá te mostrando os caminhos, as coisas que vão acontecer. E como você bem disse, que as coisas às vezes vão revelando ao pouco, que se te falasse, você meio que não acreditaria. Que foi como tu falou da equipe, né? E algum tempo depois, na empresa, numa indústria em Cruzeiro, que fabrica máquinas de blocos, que eu também não entendo nada, porque é uma coisa de engenharia, né? Mas eu entendo de pessoas e de estrutura. O proprietário, 3 meses depois, me convidou para ser diretor da empresa, e hoje eu atuo na diretoria, e com certeza, assim, para a promessa do pastor Eliezer, que foi dada em 2019, esse foi um passo extremamente fundamental. Então, a mensagem final que eu quero dizer é que Deus fala, mas Ele continua falando. Amém. Ele não silencia. Isso. Depende da sua sensibilidade de perceber tudo isso. Infinitas promessas para mim, para sua vida e para você que está nos assistindo aí, ó. Agora, aquela grande pergunta, né, Léo? Isso tudo fez sentido para você? Se fez sentido, curte, compartilha, se inscreve no canal e manda para pessoas que de repente estão em algum momento desse de transição, como o grande André passou, como eu passei para você, que eu sei que algo vai fazer sentido.